Irmãos amados, nos diz a santa e bendita palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Josué, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Amém? Senhor, nós te glorificamos por esses momentos que nós estamos aqui na tua presença. Te bendizemos pela palavra, te bendizemos pelo ensinamento, pelo Espírito Santo que fala as nossas vidas. Oh Deus, fale conosco nesta noite, para que nós possamos, oh Deus, receber a edificação, o alimento para nossas almas. Oh Espírito de Deus, fala conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos amados, Josué foi um homem levantado por Deus para fazer uma obra naqueles tempos passados. Josué foi um homem que serviu a Deus, servindo a Moisés. Moisés precisava de um auxiliar, precisava de alguém que estivesse ao seu lado, e o Senhor levantou a Josué, colocou este ao lado de Moisés, e ali eles foram juntos e fizeram a vontade do Senhor, e conduziram o povo de Deus, e levaram o povo de Deus para alcançar a vitória que havia sido prometida há muito tempo àquela nação. Amados, Josué, no início da sua caminhada, ele não estava à frente, mas ele andava um pouco mais atrás. Quem estava à frente era Moisés, o chamado era de Moisés, a bênção era de Moisés. Mas vemos, irmãos, que quando nós amamos o Senhor, não importa posições, o que nos importa é fazermos a vontade de Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós, é isso que o Senhor quer de cada um de nós, amados. Que nós estejamos prontos, dispostos, com o coração derramado diante do seu altar, para fazermos a sua vontade, para testemunharmos e para sermos usados por Ele da forma que Ele achar conveniente. Nós precisamos, irmãos, entender que é Deus que nos escolhe, que é Deus que nos comissiona, que é Deus que nos coloca de pé, que é Deus que tem um chamado na vida de cada um de nós. E você, meu irmão, não esqueça, você tem um chamado de Deus. O Senhor tem uma obra para fazer através da tua vida. O Senhor quer trabalhar através da tua existência. O Senhor quer que você seja um instrumento cada dia mais apto para servi-lo, para honrá-lo e para glorificá-lo. Josué, irmãos, quando traduzido para o grego, significa Jesus. É a mesma palavra. Josué e Jesus. Josué em hebraico, Jesus em grego. É a mesma palavra, é o significado do nome Josué. Nós vemos que esse homem carregou em si a marca de Cristo Jesus, o nome de Cristo Jesus. E em muitos aspectos ele serviu tal qual Jesus Cristo, tal qual o Senhor. Jesus também veio com uma missão, e a missão era fazer a vontade do Senhor. A missão era testemunhar daquilo que Deus queria. A missão era testemunhar do Evangelho, da mensagem do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Mas quando nós olhamos para Josué, irmãos, nós vemos que a Bíblia diz que ele foi um líder do exército de Israel. Foi um líder do exército de Israel, que ele acompanhou Moisés até o Sinai para receber ali as tábuas da lei. Foi um homem que cuidou do tabernáculo, foi um homem que representava a tribo de Efraim, foi um homem que o Senhor colocou de pé para fazer uma obra, para testemunhar do seu nome, mas acima de tudo, irmãos, ele carregava em si o desejo de fazer unicamente a vontade de Deus, de fazer apenas aquilo que Deus tinha para ele. A sua ambição de vida era fazer a vontade do Senhor. A sua ambição, irmãos, não era ocupar o lugar de Moisés, não era estar na frente, mas a sua ambição era colocar-se como servo, servo de Moisés, servo do Senhor, fazendo a vontade de Deus, observando aquilo que Deus queria para a sua vida.
E nós, amados, como homens, como mulheres do Senhor, nós temos que trazer dentro do nosso coração o desejo de fazermos a vontade do Senhor, de fazermos aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor deseja, fazermos aquilo que o Eterno tem para nós, amados. E nós não podemos reter a vontade do Senhor, nós não podemos reter, parar a vontade do Senhor, mas nós temos que ser fiéis, corajosos e prontos para ouvir a voz de Deus, prontos para ouvir a voz do Senhor. E quando nós, irmãos, estamos com o nosso coração santificado, purificado, quando nós estamos com o nosso coração totalmente na dependência do Todo-Poderoso, nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações, nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos ouvir a voz do Senhor. E o interessante, irmãos, quando o Senhor fala, não fica dúvidas. Quando você ouve a voz do Senhor, não resta dúvidas, não resta dúvida, porque o Espírito Santo de Deus testifica em nossos corações, é o Espírito Santo de Deus que reafirma dentro de nossos corações, é Ele que fala, e quando o Senhor fala a nossa vida, o nosso ser, Ele se estremece com a presença do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter essa convicção, irmãos, que quando o Senhor fala, não fica dúvida, não fica dúvida. É assim, irmãos, que nós precisamos entender a palavra do Senhor. É assim que Deus quer que nós sejamos pessoas com os ouvidos, pessoas com a mente, pessoas com o coração aberto para ouvir a palavra. Como é que Deus fala? Como é que Deus fala? Como é que o Senhor fala conosco? Será que vai aparecer um anjo luminoso aqui e vai falar para você, ó servo amado, será que é desta forma? Será que você verá um anjo? Será que aparecerá aqui alguma coisa estranha? Vai tremer tudo e vai aparecer um anjo aqui para falar com você? Amados, a voz do Senhor, ela vem através do Espírito e ela testifica no coração das pessoas. Muitas vezes, amados, vem uma pessoa aqui na frente e ministra uma palavra e você ouve Deus falando com você. É assim que o Senhor faz, irmãos. Quando o povo de Israel que estava no Êxodo queriam ouvir a voz do Senhor, Deus falava com Moisés e Moisés levava o recado para o povo. Lá em Israel, amados, o Senhor usava os profetas, Isaías, Jeremias e vai por aí. E aqueles ouviam de Deus e eles iam até a nação, até as pessoas e falavam a mensagem do Senhor. E a nação ouvia porque sabiam que era o Senhor que falava, que era o Senhor que falava. Nós precisamos estar sensíveis a esta verdade, sensíveis a esta realidade, porque Deus, amados, tem uma palavra para o teu coração, mas muitas vezes nós estamos querendo algo sobrenatural, queremos algo espetacular, queremos alguém que seja lá da China, lá do Japão, lá dos Estados Unidos, lá de um lugar onde dizem que tem um avivamento para trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero falar para você, queridos, que Josué era apenas o ajudante de Moisés, e o Senhor falou com ele, e ele falou com a nação, e ele levou a palavra para a nação, e aquele povo conseguiu triunfar, conseguiu entrar em Canaã, e conseguiu ver a glória do Todo-Poderoso. É assim que o Senhor faz, irmãos, é assim que o Senhor faz, mas nós precisamos estar sensíveis à vontade do Todo-Poderoso, sensíveis à vontade do Todo-Poderoso. E nos diz a palavra, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Palavra de Deus, o Senhor, depois da morte de Moisés, este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel.
Queridos, assim a palavra do Senhor, assim a revelação de Deus para as nossas vidas. O Senhor fala conosco, irmãos, Ele fala conosco, porque Deus, Ele não se cala diante dos seus fiéis. Se tu és fiel do Senhor, o Eterno vai falar com você diariamente. Diariamente, amados, se você é fiel ao Senhor, se você é fiel ao Todo-Poderoso, se você santifica a tua vida, se você quer ouvir a voz do Eterno, Ele falará com você, Ele falará com você, Ele falará ao teu coração, mas tens que colocar-se em posição, irmãos, tens que colocar na posição para ouvir a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Mas por que você não tem ouvido a voz do Senhor? Já parou para perguntar-se? Porque não tem um profeta para falar a você? Irmãos, de profetas e profetadas, a igreja anda mancando, machucada, sangrando. Porque quando nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nós não precisamos mais de profetas. Eles existem? Sim, existem. É bíblico? Sim, é bíblico. Para os nossos dias, também para os nossos dias. Mas o interessante é que o Senhor diz que você é sacerdote dele. Que você é sacerdote. E você, como sacerdote, você tem acesso ao trono. Você tem acesso à presença do Senhor. Você pode bater na porta de Deus, que Ele há de abrir para você. Ele há de falar. E você há de ouvir, irmãos. Há de ouvir. Assim foi com Josué, amados. A Bíblia diz que o Senhor falou com ele, mas a Bíblia não diz que enviou um profeta para falar com ele. A Bíblia diz que o Senhor falou com o filho de Nun, falou com Josué, falou com Jesus. Falou com Josué, que significa Jesus em grego. A Bíblia não diz que levantou um profeta para falar. Mas se você colocar-se na brecha, colocar-se à disposição do Senhor, colocar-se no caminho, o Senhor falará com você, porque Deus tem uma missão para a tua vida, Deus tem uma missão, um propósito para a tua existência. O Senhor não quer que você seja apenas aquele do banco preferido, aquele que, aquele banco é meu. Não, Deus não quer que você seja isso, mas Deus quer que você seja um atalaia dele, alguém que testemunha, alguém que fala, alguém que prega, alguém que testemunha, alguém que viva a verdade de Cristo. É isso que Deus quer, irmãos. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. É isto que Deus quer para as nossas almas. No versículo 2, o Senhor disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, não pense você que essa missão que Josué recebeu do Senhor era muito fácil. Não era fácil. Era uma missão extremamente difícil. Uma missão complicada. Uma missão que exigia consagração, dedicação, que exigia busca contínua da presença do Senhor. Era uma missão, irmãos, que podia custar-lhe a própria vida. Sem contar quase 4 milhões de pessoas que estavam logo atrás, querendo herdar a terra prometida. O Êxodo, as pessoas acham que era meia dúzia de pessoas, mas eram aproximadamente 3, 4 milhões de pessoas. Eram gente, muita gente. Era a população de todo o Espírito Santo em direção a Canaã, andando no deserto, sendo guardado e alimentado pelo Senhor. Nisto nós vemos a glória, a graça de Deus, porque o Senhor os manteve, o Senhor os cuidou, e aqueles que foram fiéis viram a glória do Todo-Poderoso, viram a glória do Senhor. Irmãos, quando Josué olhou Canaã, ele já tinha ido lá antes, e ele, como espia, ele tinha visto as coisas boas de Canaã, mas também tinha enxergado, tinha contemplado as coisas difíceis.
mas Josué foi aquele que disse que era possível tomar posse, era possível tomar posse, mas ele sabia o que tinha ali, ele passou, ele esteve no meio daquele povo, ele sabia das dificuldades, ele sabia que carregava um tanto de pessoas que não tinha nenhum preparo para a guerra, que não tinha nenhum preparo, era apenas errantes pelo deserto, mas ele confiava no Senhor que capacita, no Senhor que capacita, gente, é o Senhor que capacita, irmãos. Porque se Josué fosse olhar para a força bélica de Israel, ele desistia, irmãos. Era um povo que estava há 40 anos no deserto, sem casa, vivendo debaixo de tendas. Que preparo tinha esse povo para a guerra? Nenhuma. Mas ele sabia que o Senhor era o general, era Deus que estava à frente, era o Senhor que levava, era o Senhor que abria, era o Senhor que dava a vitória. E ele tinha a convicção da vitória de Deus na sua existência. Nós precisamos ter a convicção de Deus. Você que me vê pela internet, tu precisas ter a convicção de Deus para a tua vida. Você que está aqui, tu precisas ter a convicção do Senhor para a tua vida. A certeza de Deus, a certeza do eterno para a tua vida. Porque é assim que o Senhor quer. É dessa forma que Deus deseja que nós vivamos, irmãos. E nós, queridos, não podemos nos deixar abater pelas dificuldades que surgem na nossa caminhada. Nós não podemos nos deixar abater pelas dificuldades. Eu sei que nós não vivemos no mar de rosas. Nós temos as dificuldades, os problemas. Nós temos as provações do dia a dia. Mas nós não podemos nos entregar, porque nós somos guerreiros do Senhor. Nós somos guerreiros. A Bíblia diz que nós somos exército, somos soldados do Senhor, irmãos. Soldados de Deus, e é preciso estarmos preparados para cada instante nessa batalha, vencermos o nosso inimigo, e o nosso inimigo é Satanás, Se você observar bem, o povo de Canaã estava ali estabelecido já há bastante tempo, era um povo estabelecido, era um povo guerreiro, era um povo que tinha suas defesas. E quando você olha para o Êxodo, quando você olha para Israel, errantes no deserto, pessoas que caminhavam há 40 anos sem um preparo, a diferença, irmãos, é que o inimigo, e nós temos o inimigo Satanás, o inimigo é preparado, mas não tem o poder do Senhor, não tem o poder de Deus, o Deus que faz as coisas acontecerem, o Deus que faz, que nos dá a vitória, o Deus que nos dá o preparo. Eles não têm o poder do Senhor, não têm o poder de Deus. E quando o Senhor fala para você, vai e faça, não baixe a tua cabeça, mas ouça o Senhor dizendo, vá e faça, e que você se disponha a fazer aquilo que Deus quer. Se Josué olhasse para aquela situação, era para desistir, irmãos, era para desistir, mas ele sabia que o Senhor era com ele, que Deus era com ele, que a glória do eterno estava naquele lugar, que o anjo do Senhor acompanhava aquele povo. É assim que o Senhor quer. O Senhor deseja que nós tenhamos responsabilidades. A responsabilidade deve fazer parte da nossa vida. Você que é profissional, você com certeza é um profissional responsável. Assim também na nossa caminhada com o Todo-Poderoso, irmãos, nós precisamos ter a responsabilidade de obedecermos, de fazermos, de vivermos, de andarmos continuamente dentro da vontade do Senhor, olhando aquilo que Deus quer e desempenhando a vontade do Mestre na nossa jornada, no nosso dia a dia. A ordem que Josué recebeu de Deus foi, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Ouça, ali o Senhor disse para Josué, você entra em Canaã, Josué, vou te dar a vitória. E quanto mais você andar naquela terra, mais terra você terá. Quanto mais você andar dentro daquele país, mais eu darei a Israel. Mais eu darei. Onde vocês colocarem os pés, serão de vocês. Porque eu dou a vitória. Mas amados, para que isso aconteça, nós precisamos
carregar em nós a responsabilidade de vivermos Deus, de sermos do Senhor. E nem sempre, amados, nós temos essa responsabilidade, nem sempre. Porque muitas vezes nós somos servos de Deus, intocáveis, fortes, inabaláveis. Quando nós estamos no nosso círculo de amigos, aqui de irmãos, quando nós estamos no nosso círculo de irmãos, na nossa igreja, aí você é forte, você é inabalável. Mas quando você sai, coloca o pé na rua, a tua responsabilidade com Deus muitas vezes acaba, porque você perde de vista a vontade do Senhor. Você abandona Deus e você vive segundo o mundo lá fora, mas não é assim que Deus quer, para que você possa conquistar, para que você possa vencer, para que você seja cheio do Espírito, para que você seja instrumento de Deus, homem, mulher, cheio do Espírito de Deus. Tu precisa ter uma vida responsável diante de Deus. A responsabilidade, irmãos, ela é marca na vida daqueles que amam o Senhor, é marca na vida daqueles que são do Senhor. Quando nós amamos a Deus, nós temos a responsabilidade de fazer a vontade de Deus na nossa vida, na nossa existência, onde quer que nós estejamos. Assim foi com Josué, irmãos, assim foi com Josué. Ele sabia que a vontade de Deus era mais importante do que a sua própria vontade. Ele tinha o chamado, ele tinha a responsabilidade de cumprir o chamado do Senhor. Deus tinha uma missão na sua vida e ele sabia dessa responsabilidade. Ele sabia que não estava sobre a face da terra para passar um tempo, mas estava ali para fazer aquilo que Deus queria, e ele entendia essa responsabilidade. Mas muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos compreender o porquê da nossa existência. Nós achamos, sei lá, que estamos aqui apenas para diversão, para ver futebol, ou para ver outra coisa qualquer, ou para ter uma família. Nós achamos que tudo resume-se a isto, mas eu quero dizer para você que isto é nada, porque o que Deus quer para nós vai muito além, porque Deus quer te usar de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, de uma forma intensa. No entanto, precisamos nos colocar à disposição do Mestre. Ouça o que Deus diz para você. Ouça o que Deus diz para você. Onde colocares o teu pé, eu te darei. Ou seja, onde você colocar o teu pé, seja santo, seja testemunha, seja reino de Deus, seja reino do Senhor. Não tenha vergonha do Todo-Poderoso, não tenha vergonha do Mestre, não se envergonhe do Mestre, amados, não se envergonhe do Mestre. Quando nós somos jovens, nós temos uma certa dificuldade em honrar o Senhor na nossa vida. Temos uma certa dificuldade. O adolescente tem um problema sério em honrar o Senhor. Mas, não apenas estes. De modo geral, nós temos uma dificuldade em honrar o Criador. Mas nós não podemos, irmãos, nos deixar dominar pela timidez, pela vergonha. Nós não podemos chegar diante do Senhor no dia eterno, e o Eterno olhar para nós e falar: não te conheço, não sei quem é você. Ah, mas eu sou da igreja Missão Vivos, não sei quem é você. Ah, mas eu falei, não sei quem é você. Eu cantei lá na igreja, não sei quem é você. Cuidado, amados, porque muitos ouvirão no dia eterno exatamente isso. É o Senhor olhando e dizendo: não te conheço, não sei quem é você, não sei quem é você. Sabe por quê, amados? Porque colocaram o pé, mas não colocaram em santidade. Não tomaram posse da terra que o Senhor deu. Não tiveram responsabilidade diante de Deus. Não amaram o Senhor acima de todas as coisas. Não enviaram flores para o Senhor. Não enviaram caixa de bombons para o Senhor. Não tiveram cuidado de falar para Deus: eu te amo, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ou seja, irmãos, não amaram o Senhor, nem tampouco demonstraram o amor para com Deus no seu dia a dia. E se assim fizermos e assim andarmos, não veremos a glória do Senhor. Estejamos atentos, porque é assim que está na palavra. É assim que está na palavra, irmãos. É assim que está na palavra de Deus. Josué era um homem simples,
Um homem que foi levantado para servir a Moisés. Um homem que foi levantado para fazer a vontade de Deus, servindo a Moisés. Mas o Eterno viu a fidelidade. O Eterno viu a fidelidade daquele homem. O Eterno viu que Josué a amava, ou que Josué tinha prazer na sua existência, que Josué tinha prazer na sua presença. E o Senhor o levantou e o colocou na frente daquela nação. E o incumbiu de entrar em Canaã e conquistar toda aquela terra para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, fazendo uma analogia, qual é a tua Canaã? Qual é a tua Canaã? Seria a sua empresa? Seria a sua família? Seria as pessoas próximas a você? Quem é que tu precisas conquistar para o Senhor? Quem é que tu precisas conquistar para Deus? Quem é que tu precisas conquistar para o Mestre? Quando aquele povo adentrou a Canaã, todos sabiam que eles eram israelitas e estavam ali para tomar aquela terra, todos sabiam. Muitas vezes, irmãos, no nosso local de trabalho, ninguém sabe que nós somos israelitas. Ninguém sabe que somos israelitas. Na cidade, ninguém sabe que você é israelita. Ninguém sabe. Nós precisamos mostrar Jesus na nossa vida. Jesus, amados. Jesus na nossa existência. Nós precisamos testemunhar de Cristo, falar de Cristo, amar o Senhor e permitir que as pessoas vejam Cristo na nossa vida, que as pessoas vejam a glória do Senhor, que vejam o poder do Todo-Poderoso, amados, que vejam o poder do Todo-Poderoso na nossa existência. Nós precisamos disso com urgência, irmãos, com urgência, porque se nós não agirmos assim, nós não vamos servir ao Todo-Poderoso. Nós não vamos honrar o Mestre. Nós não vamos glorificar o Senhor, irmãos. Nós não vamos glorificar o Criador. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, sim de paz. Amém? Porque Deus não é Deus de confusão, sim de paz. Quando nós temos Cristo Jesus dentro da nossa vida, quando nós temos Cristo Jesus entronizado, plantado, quando Jesus reina dentro do nosso coração, irmãos, nós teremos convicção plena do mover do Senhor na nossa vida, do mover de Deus na nossa existência, porque Deus há de fazer a obra e há de mover poderosamente. Nós não seremos confundidos de forma alguma. Não seremos confundidos, irmãos. O Senhor, quando fala aos nossos corações, não deixa-nos dúvida. Não deixa-nos dúvida. Quando o Senhor falar para você, Ele não deixa-nos dúvida. Não deixa-nos dúvida. Porque o Senhor vai falar, você vai ouvir, você vai entender, você vai compreender a mensagem de Cristo para a tua vida, para a tua existência. Irmãos, assim foi com Josué. Um homem levantado, que carregava em si o nome de Jesus, que carregava em si o nome de Jesus. Foi um homem usado por Deus de uma forma poderosa, maravilhosa. O Senhor o levantou e o colocou como líder do exército. Foi alguém que acompanhou Moisés ao subir ao Monte Sinai para receber a lei. Também cuidou do tabernáculo. Foi um representante da tribo de Efraim. Foi um homem que marchou dentro de Canaã, a terra prometida. Foi um homem que experimentou Deus. Ele ouviu a voz do Senhor e ele não teve dúvida, porque a voz do Eterno falou de forma clara ao seu coração. Nós precisamos nos colocar assim, para ouvirmos a voz do Senhor, para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar, e certamente não teremos dúvida, porque a glória do Senhor há de manifestar-se na nossa vida. Amém? Que sejamos tal qual Josué, que possamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Deus quer falar com você, povo amado. Deus quer falar com você, meu irmão. E Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Não olhe para você e não se enxergue como uma pessoa pequena e sem condições de fazer nada. Não veja a tua própria vida com desprezo. Não se menospreze, amado.
porque é o Senhor que te capacita, é o Senhor que te coloca de pé. Mas nós precisamos ter a responsabilidade de ouvir a voz do Senhor e praticar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. E quando nós somos do Senhor, irmãos, o ensinamento do Senhor não deixa dúvida em nossos corações, não deixa dúvida. Nós vamos e fazemos porque temos convicção plena que é Deus, que é o Senhor, que é Deus, que é o Senhor que assim deseja. Que você possa ouvir essa palavra e buscar cada dia mais amar o Senhor e deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus, porque você tem uma Canaã para conquistar, você tem uma Canaã para conquistar para o Senhor, você tem uma Canaã para conquistar. Amém? Que você seja este levantado pelo Senhor, para entrar nessa terra estranha, difícil, e ali testemunhar do poder e da glória do Senhor. Que Deus seja, portanto, louvado, que a glória do Eterno, que a glória do Senhor se manifeste sobre cada um neste lugar, para a honra e para a glória dele próprio. Amém, amados? Vamos orar, vamos colocar de pé. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, porque tu és poderoso, Senhor. Nós te bendizemos, meu Senhor, porque sabemos que tu fala conosco, que tu tens um propósito, uma missão nas nossas vidas, meu Deus. E queremos nos colocar diante do teu altar, queremos nos colocar diante de ti, para fazermos a tua vontade, para testemunharmos de ti, para sermos usados por ti, Senhor. Oh Deus, ouça o nosso clamor, Pai, porque nós queremos, Pai, cada dia mais a tua presença na nossa existência, e que tu venha nos envolver, e que teu Espírito Santo de Deus encha, que teu Espírito encha os nossos corações, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site, vivos.com.br, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 477.